decorrer com uma palavra Lucas 4, depois nós vamos para Lucas 8, Lucas 4, a partir do verso 40 até o 42. Jesus cura muita gente. Hoje é culto de restauração, culto de encontro com o Senhor, culto de saudar os irmãos, culto de paz. Aleluia. A partir do verso 40 diz assim: depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças, não tinha tipo de enfermidade, eram várias doenças, os levaram a Jesus, e ele pôs a sua mão sobre cada um deles e os curou. O 41: os demônios saíram de muitas pessoas, calminho, nem estava olhando para trás, não, eles saíram gritando: você é filho de Deus, oh glória! E eles sabiam que Jesus era o mestre, ou o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falasse. O 42: quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Olha a palavra mas aqui. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Amém. Aleluia. Agora o Lucas 8, e o 48 ao 55. São palavras de Jesus. 8:48 até o 55. Aqui Jesus fez várias curas, inclusive a mulher do fluxo. Aí Jesus disse, 41: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, ô seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais Jesus, o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. O 51: quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrasse com ele. Depois aqui vou explicar para os irmãos aqui o que tem tudo nesse versículo. Além do pai, da menina e da mãe, e mais alguém. Quem eram esses alguém? Todos os que estavam ali choravam, se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. O 53: aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Eles tinham certeza que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto. Aí ele falou alto: menina, levanta
levanta-se. E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Amém. Voltamos agora para Lucas 4. Aqui o anoitecer era o pôr do sol. Para nós é quando começa, ou a meia-noite, né? Tinha muitos enfermos que estavam naquela redondeza. E ali havia amigos que foram atrás desses enfermos, dessas pessoas com problemas, e apresentaram diante de Jesus. Esse é o verdadeiro papel de cada cristão, em busca daqueles que são aleijados fisicamente, espiritualmente, trazendo para a casa do Pai, na presença de Jesus, porque nós falamos que aqui é um altar, onde nós colocamos as pessoas diante das testemunhas e de Deus. E nós observamos que se juntou muitos enfermos. Enfermos com várias doenças os levaram a Jesus, e ele pôs a sua mão. Aí veio o grande segredo. Não é uma oração de massacre, não é uma oração com violência, é uma oração com sabedoria, uma oração prostrado diante de Deus, é uma oração guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. Não é aquela oração por força própria, que muitas das vezes nós observamos que quando as pessoas caem na igreja, as pessoas caem em cima com violência, mas Jesus está nos ensinando diferente. Coloca a mão sobre ele e ora ao Pai. Aleluia. Com sabedoria. Aleluia. Espiritualmente, com comunhão com Deus. São coisas totalmente diferentes, né? Nós observamos que Jesus, tudo ele nos deu exemplo para que nós praticássemos nos dias de hoje, diante da multidão. Tem poucas pessoas, muitas pessoas. Nós observamos que os grandes avivamentos começaram sempre com meia dúzia de pessoas, com 5, 6, 7 pessoas. E muitas das vezes nós se preocupamos quando nós olhamos, a igreja está pela metade. Mas o que eu quero que você foque nesta noite é o que Jesus vai nos transmitir através das suas palavras, para que nós possamos recuperar as pessoas espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. E também fisicamente. Aleluia. Porque esta autoridade ele deu para aqueles que usam pregar a palavra da verdade. O 4 é o 41. E os demônios saíram de muitas pessoas. Jesus estava ali para orar. Ele não sabia o que vinha pela frente. Ele não sabia quantas pessoas iam chegar. Ele não se preocupou com quantidade. Aleluia. Ele não estava ali para ver a multidão. Ele estava ali para ver quem estava doente fisicamente e espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava ali representando o Pai, o Espírito Santo. Glória a Deus. Como eu e você temos que representar. Glória a Deus. E aí, saiu os demônios gritando.
ali na sede da fortaleza, e mandaram me chamar. Cheguei lá embaixo, tinha 5 obreiros em cima de uma pessoa endemoniada, e ele fazia o que ele queria. Eles tiraram o paletó, casaco, estavam todos encharcados. Eu disse: ah, Senhor, como é duro, né? Quando nós não se revestimos do poder de Deus antes de fazer isso, antes de impor as mãos. As mãos têm que estar santas, as mãos têm que estar impuras, puras. Elas não podem estar impuras, para que o espírito maligno obedeça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Eu cheguei perto, e quem mandou me chamar foi o pastor da igreja. Eu disse: saiam de cima dele, deixa ele. Eu coloquei a mão em cima dele e disse: Senhor Jesus, repreenda este mal que está sobre ele. Ele sentou, e depois ele confessou que ele morava do lado e tinha uma casa de macumbaria. Então ele foi lá para quê? Para provar se nós somos verdadeiros filhos de Jesus, se nós somos convertidos, se nós cremos aquilo que pregamos. Glória, aleluia. E nesta hora nós somos provados. É Jesus. Aleluia. Por isso, antes de orar por alguém que esteja com processo, toma cuidado, porque o diabo fala. Ele fala. Se você está em pecado, ele fala. Aleluia. Certa vez, eu falo porque era meu irmão. Ele chegou na casa da minha mãe, foi na casa, jogou o sangue da galinha. Ele estava completamente endemoniado. E o demônio falou bem assim para ele: a tua missão ainda não parou. Vá lá na igreja tal, entra naquela igreja. E ele entrou e disse para quem estava pregando: você não é digno de estar pregando, você está em adultério. Aleluia. E isso eu fui descobrir mais ou menos 15 anos depois, porque eu estava conversando com um vizinho e nós falamos sobre isso. E ontem, não sei se vocês conhecem o Denilson, alguns conhecem o Denilson, que é o meu segundo aqui na Canaã. Ele conhece? Ontem a gente foi fazer uma visita junto com ele lá no centro, e eu toquei nesse assunto. Ele disse: não, eu estava lá. Ele falou: eu estava naquele dia lá na igreja, foi verdade. E a pessoa realmente estava em pecado. Então, irmãos, isso não é uma brincadeira. Isso não é se postar como um pregador ou como uma pessoa que ora para a cura. Não, não. Tem que ter base bíblica e espiritual. Tem que estar sendo acompanhado pelo Espírito Santo, para você não ser enfrentado e derrotado, ainda aborrecendo ou deixando Jesus Cristo triste, porque Ele te deu a salvação e você não levou a sério. Aleluia. E aqui nós observamos que os demônios saíram gritando, e ainda falando assim: você é o Filho de Deus. Eita glória! Tá, mas a diferença, claro, era Jesus. Mas ele ali não era 100% homem, 100% divino. Ele tinha uma parte nossa. Mas ele disse: quando eu subir ao céu, eu enviarei o meu Espírito, o Consolador, que fará coisas maiores que eu fiz através de você. Então por que eu vou temer?
diante do Senhor, perdoa e cura. Aleluia. Ah, mas é uma doença incurável. Não importa. A Bíblia fala aqui, está falando, tinha vários tipos de enfermidade. Não está destacando que era uma dor de cabeça, ou dor no braço, dor na coluna. Não, era vários tipos de enfermidade. E o que mais acontecia na época era lepra. Então, irmão, diante de Deus não existe tamanho de enfermidade, ou mais ruim ou mais boa. Não existe. Se é para ser curado, se a pessoa crê, e quem está fazendo esse papel é consagrado na presença de Deus, Deus, através do seu Espírito, vai usar ele para retirar a enfermidade. E eu creio. Você crê, meu irmão? Eles sabiam que Jesus era o Messias. Aleluia. Claro que o diabo sabia. Mas as pessoas que estavam ali, que conheciam Jesus, não criam nele, como os demônios estavam vendo nele. Por quê? Porque somos fracos, somos medrosos, somos incapazes. Nós temos uma autoridade sobre nós, nós temos um poder em nossas mãos que nós não usamos. Por causa de quê? Por falta de consciência espiritual, por falta de comunhão espiritual. Mas está à nossa disposição. E por isso eles repreendiam e não deixassem que falasse. Jesus, naquele dia, ele pregou e orou a noite inteira. Aqui, ao amanhecer, ele chegou ao anoitecer naquela casa e saiu no amanhecer. Isso significa o quê? Que nós não podemos ter horas marcadas, nós não podemos dizer, não, agora eu tenho muitas coisas para fazer, eu vou deixar para daqui uma hora falar com Deus. Não, nós temos que falar com Ele todo instante, nós temos que estar conectados com Ele. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Claro, Jesus se desgastou, porque eram várias pessoas, não eram poucas pessoas que foram colocadas diante dele. Então imagina cada um que tinha que orar, colocar a mão em cima. É difícil? É. Mas ele fez isso para dizer para mim, aleluia, que para ele não tem tempo ruim, que para ele nós somos instrumento na mão de Deus e precisamos usar essa oportunidade que nós temos. Aí vem aquela palavra que eu sempre gosto, vírgula, né? Aqui é ponto. Mas a multidão começou a procurá-lo. Claro, né? Quando nós temos pessoas ao nosso redor que nos alimenta, que nos dá esperança, que nós estamos desprezados em certos lugares ou dentro de casa, e chega alguém que nos dá apoio, que nos dá uma esperança, nós também não queremos que essa pessoa saia do nosso redor. Nós queremos que ela fique junto conosco. E assim esse povo estava, mas aonde ele está? Ele tem que ficar conosco. Claro, porque eles não queriam fazer nada, eles queriam que Jesus fizesse.
aquilo que é para nós fazer. E eles começaram a procurar Jesus. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, disse assim: mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso permanecer aqui porque era para vocês, e vocês não foram, então eu tenho que ir. Eu não posso ficar aqui. Aqui eu já fiz o meu papel. Aqui eu já preguei a palavra. Aqui vocês já entenderam quem eu sou. Mas tem pessoas que precisam da minha presença. Tem pessoas que precisam ser curadas espiritualmente e fisicamente em outros lugares. Aleluia. Assim somos nós. Nós temos que ser extensivos. Nós temos que ter visão diária. Porque os nossos olhos têm que ir além daquilo que nós vimos. Lá tem pessoas que precisam que alguém leve uma palavra ou alguém leve um alimento. Nós temos que ter esta visão diária. Aleluia. Pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Mas Jesus também nos enviou. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu fiz até agora? O que é que eu vou apresentar diante de Deus no trono de chegar à presença dele? Quais são os méritos? Quais são as coisas que eu fiz que agradou a presença de Deus? Que Deus não se entristeceu? Ou eu só fiz coisas ruins que entristeceram o mestre dos mestres? E é por isso que nós temos que ter comunhão espiritual. E ele anunciou a mensagem na sinagoga de todo o país. Aleluia. O verso 8. A partir do verso 48. Aqui Jesus também foi cercado novamente por várias pessoas. Por que Jesus era cercado? Porque Jesus tinha algo diferente. Jesus era uma pessoa diferente. Quando ele nasceu, ele já mostrou para que ele veio. O filho do rei nasce aonde? Num quarto cheio de ouro, nos melhores lugares do palácio. Mas aonde Jesus nasceu? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Numa manjedoura. Isso significa humildade, amor ao próximo. Aleluia. Exemplo Glória a Deus. de formação de um verdadeiro pregador. O exemplo de uma igreja cheia do Espírito Santo, baseado na humildade, no crescimento, que foi se tornando ao redor dele. Ele foi se preparando de uma maneira extraordinária. Ele tinha a melhor escola, mas ele nunca chegou em lugar nenhum e disse: eu sou o cara. Ele nunca chegou e disse assim: eu sou o melhor. Mas ele podia, mas não fez, para mostrar para mim, para nós, que
E esta é a realidade da humanidade. Esse é o segmento de Cristo. Aí chegou alguém e disse: a minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Quando ele fala isso, né, aqui está falando da mulher do refluxo. Que a mulher do refluxo, todos nós conhecemos essa mensagem. Mas essa palavra aqui, ó, aí Jesus disse: minha filha, você sarou. Não foi porque eu coloquei a mão, porque você teve fé e você tocou em mim. Você teve a audácia, você saiu do lugar do teu conforto, você se ajoelhou diante de mim, você me procurou para que eu visse em você a tua fé. E aí ele diz com todas as vozes: você sarou porque teve fé. Vá em paz agora. Aleluia. Jesus ainda estava falando. Jesus nem terminou uma causa, já chegou outro problema na mão dele. E quantos de nós negamos às vezes? Quando uma pessoa chega e diz: puxa, eu quero que você peça, eu estou pedindo para você orar por mim. Não, mas espera aí, primeiro eu vou orar por aquele que tem dinheiro. Primeiro eu vou orar por aquele que tem um bom carro. Jesus estava ali atarefado, mas ele não negou ninguém, ele não afastou ninguém, ele não olhou a qualidade de ninguém, ele não olhou a posição de ninguém, ele olhou por dentro da alma. Aleluia. Aleluia. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: bem, ele não chegou com rodeio. Ele disse: não, peraí, chama Jesus do lado e fala que a filha de Jairo já morreu. Aleluia. Jairo era uma autoridade. Jairo podia chegar e dizer: escuta, moço, tenha um pouco de educação. O mestre está falando, calma. Não, olha o que ele fez aqui. Chegou à casa de Jairo que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Ponto final. Quando nós deparamos com uma situação dessa, o que nós fizemos? Qual a nossa atitude? O que devemos fazer? Já morreu. Morreu espiritualmente, morreu fisicamente. Aí, Jairo, o pai da moça, dentro dele, ele não aceitou a morte da filha, porque ele sabia que quem ele estava olhando tinha poder para ressuscitar. Qual é o Deus que você crê? Qual é o Jesus que te tem levado para a tua casa? Tu crê nele verdadeiramente? Tu tens se apaixonado por ele? Tu tens colocado ele em primeiro lugar? Tens feito um altar na tua casa para adorar o adorador de todos nós, o Deus Supremo? Oportunidade nós temos, condições nós temos. Não estamos proibidos de pregar a palavra. Nós não estamos escondidos para poder passar uma mensagem para vocês. Você na sua casa tem a liberdade de sentar, de dobrar o joelho e falar com Deus. Porque quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ele disse: eis que agora
véu que separava entre eu e vocês se rasgou de cima a baixo, e agora você tem acesso diretamente a mim. Aleluia. Aproveita a oportunidade, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem parado antes de fazer um negócio? Tem conversado com Deus? Você tem colocado a tua família diante de Deus? Aleluia. Disse a Jairo: não tenha medo. Sabe por que ele disse isso para Jairo? Porque ele viu que de dentro dele ele não acreditou ou não creu que a filha dele tinha morrido. Porque senão ele já tinha se jogado no chão e disse: mestre, vamos sair correndo. Mas não, ele esperou, aleluia, Jesus falar com ele, porque ele estava convicto que diante dele estava uma autoridade, o médico dos médicos, aleluia. Ele sabia, porque senão ele não tinha procurado Jesus. De que maneira tu tens chegado diante de Jesus? De que maneira tens procurado ouvir a voz de Jesus, do Espírito Santo? Não tenha medo, tenha fé, Jairo. Ela ficará boa. Poxa, será que se eu chegar diante de alguém que a pessoa morreu, eu vou falar isso, mas será que ele vai acreditar? Será que essa pessoa vai dizer: não, mas a gente está falando uma bobagem? Mas para nós falar isso, nós temos que ter convicção, aleluia. Nós temos que ter conversão, nós temos que ter união, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Porque isso não é uma brincadeira. Nós não podemos desagradar a Deus numa hora dessa. Se nós não temos essas qualidades, não faça isso. Não ore. Primeiro te prepara, Aleluia. te santifica diante de Deus, Glória. para que Ele possa te usar nesta hora Aleluia. com uma autoridade, para que o nome do Senhor Jesus não seja envergonhado. Aleluia. Porque muitos são envergonhados. Aquele homem do paletó, ele passa o paletó, o povo cai. Aí entra um cara que vai bater nele, sobe em cima do púlpito, e ele sai correndo e chama os guardas. Ele não tinha autoridade com o paletó para derrubar o cara. Ele estava ali como um hipócrita, pregando a palavra de Deus sem temor, sem direção, sem Espírito Santo, Aleluia. enganando todo mundo. Glória. Essa é a realidade. Mas Jesus nesta noite nos dá uma lição. Ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina. E mais alguém. Sabe quem é esses alguém? É que antigamente eles pagavam pessoas para chorar pelo morto. Vocês sabiam disso? Era uma cerimônia. Então essas pessoas estavam lá também estavam lá. Porque eu não acredito que o que está escrito aqui, tá? Ó, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai, da mãe, da menina e mais alguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então disse Jesus: não chore, a menina não morreu, a menina não morreu, ela está dormindo. Aleluia. Olha a fé,
aonde nós temos que crer, em quem nós temos que crer. Aleluia. Ela está dormindo. Aí começaram a caçoar. Eu não acredito que seja Pedro, João e Tiago. Por isso, eu confirmo que essas pessoas estavam ali sendo pagas para chorar. E essas pessoas é que começaram a caçoar de Jesus, a duvidar do que ele fez. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou a menina pela mão e disse bem alto, com alto e bom tom: menina, levanta-te. Jesus se esperneou, Jesus trepou na parede, Jesus quebrou cadeira. Não! Ele disse: menina, levanta-te. Aleluia. Esta é a autoridade que nós temos que ter na nossa mão. Mas para isso nós temos que ter comunhão. Aleluia. Aleluia. Já vou terminar. Aleluia. E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus, a prova da cura, a prova da ressurreição, vem agora. Ó. Aí Jesus mandou que desse comida a ela, que desse comida para ela. Para quê? Para mostrar que ela, além de ressuscitar, ela foi se alimentar. Aleluia. Aqui não diz do que ela morreu, qual é a enfermidade, se era câncer, se tinha comido ela toda por dentro, se ela faltava um fígado. Não fala, mas era uma morte, estava morta. E aí, para provar a cura, Jesus diz: faça comida e dá para esta menina comer. Aleluia. A igreja se coloca de pé. E os seus pais ficaram muito admirados. Mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Agora isso aqui é para mim. Essa última palavra aí é para mim. É para muitos pregadores que fazem barbarismo, dizem que curam e colocam na mídia. Eu curei, olha o que eu fiz. Jesus disse: não fale a ninguém, para que o meu nome não seja jogado na mídia. Na época não tinha, mas mesmo assim circulava. A maioria quer o quê? Holofotos. Querem fazer, mas querem que saiam na mídia para dizer que ele é o cara. E aí amanhã alguém liga para ele: eu estou aqui nos Estados Unidos te ligando, eu quero que você venha pregar aqui na minha igreja, porque eu vi na mídia que você fez isso, você fez aquilo. Esqueceu que quem fez foi Jesus Cristo. Aleluia. Fica esta reflexão nesta noite, para que estas coisas aconteçam comigo e com você. Tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Tenhamos fé. A fé é o fundo, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Então, se a menina está morta, eu estou vendo que ela está morta, mas eu não vejo a vida, eu vou orar por ela, porque eu vou ter fé e ela vai ser ressuscitada. Aleluia. Aleluia. Eu deixo esta palavra nesta noite para cada um de nós. Vamos refletir. Vamos abraçar a palavra de Deus. Não vamos abandonar a palavra de Deus por nada, porque muitas vezes qualquer coisinha nós o abandonamos, nós se afastamos. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. A igreja é uma comunhão, a igreja é uma repartição, onde nós se unimos e podemos conversar, podemos expor a nossa necessidade, mas eu digo, é a comunhão com Jesus Cristo. Dele nós não podemos se separar, porque não há buraco, não há mar,
não há lugar nenhum que eu e você possamos se esconder da presença de Deus. Amém.